Bem-vindos ao canal Repensando Nossas Igrejas. Título de hoje: Reformados ou Pentecostais? Quem estão corretos? Parte 7. Neste vídeo continuaremos nosso estudo sobre a xenoglossia, que é a fala espontânea em língua, em idioma humano, de outro país que não foi previamente aprendido pelo falante. Veremos como foi a manifestação do falar em línguas no início do movimento pentecostal moderno. Charles Fox Parham, que viveu entre 1873 e 1929, era um jovem evangelista itinerante no início do século XX, com influências metodista, Holiness e Quaker. Parham almejava o evangelismo mundial, mas, na sua opinião, a igreja da sua época não tinha o poder necessário para cumprir o mandato da Grande Comissão. O pastor Charles Parham era o líder do Movimento da Santidade, que tinha uma escola bíblica na cidade de Topeka, estado do Kansas, Estados Unidos. No culto de vigília, entre 31 de dezembro de 1900 e 1º de janeiro de 1901, Parham e os membros da sua igreja estavam buscando experimentar pessoalmente o poder do Espírito Santo. Por volta das 11 horas da noite, Agnes Osman, uma estudante da escola bíblica, pediu a Parham que orasse para que ela pudesse receber o batismo no Espírito Santo, da maneira que eles observaram no estudo bíblico que tinham realizado previamente. Hesitante no início, Parham impôs as mãos sobre ela e orou para que ela recebesse o Espírito Santo. Então, segundo o relato do próprio pastor Parham, abre aspas, coloquei minhas mãos sobre ela e orei. Eu mal tinha completado 3 dezenas de frases quando a glória recaiu sobre ela. Uma auréola parecia cercar a sua cabeça e seu rosto, e ela começou a falar o idioma chinês e foi incapaz de falar inglês por 3 dias. Fecha aspas. Charles Parham renomeou o movimento da santidade para movimento da fé apostólica. Alegou que havia ocorrido um novo Pentecostes. Estava convencido de que a sua igreja tinha recebido o Espírito Santo da mesma forma como os apóstolos na época de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Várias semanas depois, Charles Parham afirmou ao jornal Kansas City Times, abre aspas, uma parte de nosso trabalho será o de ensinar à igreja a inutilidade de gastar anos preparando missionários para o trabalho em terras estrangeiras, quando tudo o que se tem a fazer é pedir o poder de Deus. Fecha aspas. Tamanho foi o impacto decorrente da experiência pentecostal que, posteriormente, foram enviados missionários ao estrangeiro sem a preparação linguística. Apesar das afirmações de Parham, sua estratégia missionária fracassou completamente. Até autores carismáticos reconheceram o fiasco missionário, pois, segundo Jack Hayford e David Moore, abre aspas, infelizmente, a ideia de se ter uma xenoglossia, ou seja, falar línguas estrangeiras, veio a se revelar como um fracasso vergonhoso quando os obreiros pentecostais foram para os campos missionários com seu dom de línguas e descobriram que os seus ouvintes não os compreendiam. Fecha aspas. Outros missionários retornaram decepcionados e, sentindo-se fracassados, os pentecostais foram obrigados a repensar a sua visão original de falar em línguas. Mais tarde, o movimento da fé apostólica quase não sobreviveu a uma série de golpes severos à reputação do pastor Parham. Em 1906, numa reunião em Zion, Illinois, alguns seguidores bateram em uma mulher deficiente até a morte, na tentativa de expulsar o demônio do reumatismo. Embora o próprio Parham não estivesse na reunião quando a mulher foi morta, o julgamento por homicídio rendeu publicidade em todo o território americano. Os jornais chamaram os assassinos como membros da seita de Parham. Apesar do pastor Charles Fox Parham não ter sido acusado neste caso,
seu nome tornou-se sinônimo de fanatismo religioso mortal. No Kansas, um jovem morreu quando seus pais não aceitaram o tratamento médico, porque, ao invés disso, buscaram a cura por meio da fé no ministério de Parham. Então, o pastor pentecostal foi forçado a sair do estado do Kansas e foi para o Texas. Lá, Parham conheceu William J. Seymour, que se entusiasmou pelos ensinamentos do Espírito Santo e sobre o dom de línguas. Posteriormente, Seymour iniciou o que ficou conhecido como o Avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, 1906. Mas a amizade entre Parham e Seymour logo ficaria estremecida. Quando Parham visitou a obra de William Seymour, ele não aprovou o comportamento das reuniões, que caracterizou como selvagem. Então Parham tentou tomar a liderança sobre o avivamento da Rua Azusa, mas foi rejeitado. Este avivamento da Rua Azusa foi a mola propulsora do movimento pentecostal, que chegou até os dias de hoje. Informações compiladas do livro Fogo Estranho, de John MacArthur, e do livro 2000 Years of Charismatic Christianity, de Ed Hyatt. Concluímos que, diferentemente da chegada do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, capítulos 2 e 10, o início do pentecostalismo moderno foi marcado pela interpretação equivocada de que manifestações de glossolalia comum como se fossem xenoglossia. Como demonstrado nos relatos, tal equívoco de interpretação das experiências gerou algumas situações, no mínimo, conturbadas no início do movimento pentecostal atual. Hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo, vamos realizar algumas considerações importantes sobre a doutrina pentecostal atual e a sua relação com a xenoglossia, que foi a forma de falar em línguas do Pentecostes de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mas que perdeu o seu enfoque pelos pentecostais modernos. Então, até a próxima, se Deus nos permitir.